Você acha que está escolhendo, mas quem escolhe muitas vezes é a parte de você que você mais evita. Quantas decisões da tua vida foram realmente suas? Quantas foram respostas automáticas ao que você viveu e não ao que você quer viver? Existe um ponto da vida em que a gente precisa admitir que não é tão livre quanto a gente pensa. E isso não é uma crítica, é um diagnóstico, né? A maior parte das nossas escolhas nasce antes do nosso pensamento, antes do nosso raciocínio, antes do que a gente chama de consciência, da nossa percepção. Elas nascem no nosso corpo, nascem nas nossas memórias emocionais, nos nossos condicionamentos invisíveis. A gente acorda todo dia acreditando que está no comando da nossa vida, né? Hoje eu vou escolher isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou decidir não sei o que lá. Mas se a gente for olhar com mais atenção, a gente percebe uma coisa desconfortável. Algumas situações nos puxam como se fossem ímãs, outras nos repelem. Algumas nos irritam sem motivo, outras nos encantam por motivos que a gente nem sabe explicar. Nada disso, nada dessas questões, nada disso é racional, nada disso é consciente, nada disso é uma escolha livre. Tudo isso são padrões. Padrões que foram moldados na infância, reforçados na adolescência, tatuados na nossa vida adulta. E quanto mais a gente acredita que está seguindo o nosso coração, está seguindo a nossa intuição, mais fácil é a gente cair nessas repetições. A repetição, ela é algo confortável, ela é familiar, ela nos parece verdadeira, sempre vai nos parecer verdadeira. Só que a familiaridade não é verdadeira. A familiaridade não é verdade. A familiaridade, nesse sentido, é só uma sobrevivência antiga, um meio que nós achamos lá atrás, né, de sobreviver a alguma situação em específico. Então, o que define a maior parte das nossas decisões não são as nossas vontades. São, na verdade, o nosso mecanismo interno de autoproteção. E aí tem uma ironia nisso tudo, que é a seguinte, é que esse mecanismo, ele nos protege, mas ele nos protege nos limitando. Então a gente repete relações, né? Repete relações, situações, a gente repete isso por quê? Porque a gente reconhece o padrão emocional e não porque muitas vezes a gente gosta da pessoa. Olha que louco isso. A gente repete empregos aí, por quê? Porque o nosso medo de liberdade é muito maior do que a nossa vontade de mudança. A gente repete comportamentos que muitas vezes a gente não gosta, nós mesmos não gostamos desse comportamento que temos, a gente repete eles porque eles evitam que a gente enfrente aquilo que teria que doer primeiro para libertar depois. Porque qualquer tipo de mudança vai envolver uma renúncia a alguma coisa. E muitas vezes a gente renunciar a alguma coisa vai envolver dor. Então, dentro disso tudo, dentro desses padrões aí, existe algo ainda mais profundo, que é o quê? O nosso corpo decidindo. É o corpo que decide. E a nossa mente tá só ali inventando uma história depois. O corpo, ele vai sempre reagir ao que é familiar. A mente, ela vai criar a narrativa para justificar o como o corpo reagiu àquela familiaridade. Por isso que a gente diz, deu um clique, né? Deu um clique. Eu senti que devia fazer, né? Não sei explicar, mas eu fui lá e fui.
Eu não sabia como eu sabia, mas eu sabia que tinha que ser assim, né? Esse é o padrão agindo, cara. Esse é o padrão agindo e a gente chama, muitas vezes, isso de intuição, né? Então, vou aprofundar um pouco mais isso aqui, porque entender esse mecanismo aqui, ele muda, né? Quando a gente entende isso aqui, muda tudo mesmo. Então, assim, o padrão da coisa não é o pensamento, é a sensação, tá? Então, assim, o cérebro emocional, tá? Ele reage, tá? Ele reage 300 milissegundos antes do córtex racional, ou seja, a emoção precede a razão, já dizia Antônio Damasio, né? Então, assim, o cérebro emocional, o sistema límbico, né? Ele vai reagir 300 milissegundos antes, muito antes do nosso córtex racional, que é o quê? O córtex racional é o córtex pré-frontal, é essa parte da frente aqui, né? Ou chamado também de neocórtex. Ou seja, tá? Ou seja também. Quando a gente pensa que decidiu alguma coisa, a gente só racionalizou o que a gente já tinha decidido com a emoção. Tá? Então, os padrões, eles não vivem eles não vivem aí na nossa mente. Eles vivem no corpo em si, na sensação. Então, por isso que a gente sente muitas vezes aquela atração por um tipo específico de situação, de caos muitas vezes, né? Por isso que a gente foge de algumas oportunidades, a gente foge das oportunidades que nos faria crescer, né? Por isso que a gente diz muitas vezes, não sei por que eu fiz isso. As pessoas ficam, né, muitas vezes surpresas com as próprias reações, né? Não sei por que fiz. Então, no caso, né, tudo isso é desculpa, a gente sabe sim. No caso, o nosso corpo sabe. O nosso corpo sabe, né? É nós que não acessamos, é nós que não acessamos esse saber do corpo, né? Esse arquivo aí, a gente não acessou ainda, né? Não aprendemos a ler isso muitas vezes, né? Então, assim, outra coisa que também é bom falar, o padrão, ele não se repete para nos prejudicar, tá? Esses padrões não se repetem para nos prejudicar, eles se repetem para manter a gente vivo, tá? Então, a gente vai sempre repetir o que a gente já, né? O que a gente já sobreviveu, né? É uma coisa lógica, uma coisa biológica, uma coisa previsível, tá? Então, o lance é que até que chega um momento em que o sobreviver apenas não basta, né? Ou o que era antes para sobreviver, né? Agora já não basta. Então, é aí que a nossa vida começa a entrar em conflito. É aí que a vida começa a entrar em conflito, né? Aquela parte nossa que quer evoluir e a parte que quer manter tudo igual começam a brigar dentro de nós, né? E adivinha qual que delas normalmente consegue vencer a batalha? É aquela que foi treinada por mais tempo, né? A da sobrevivência, a do padrão, tá? Então, essa ideia de padrão é o que muitas vezes as pessoas vão linkar com destino, cara, né? É o que as pessoas chamam muitas vezes de destino. E isso não é uma coisa, não tem a ver com espiritualidade. É uma questão psicológica. Pode ter a ver com espiritualidade, sim. Mas também na psicologia, a diferença é que aí é nomeado de maneira diferente e a galera acha que está falando de coisa diferente quando está falando de uma mesma coisa, né? Então, o que não existe é um destino escrito, né? O que não existe é um destino escrito, algo que já estava escrito, tá? Então, o que tem na coisa toda é um destino repetido, é uma coisa que se repete, é esse padrão se repetindo. Então, o padrão, ele é um software interno, é como se fosse o nosso software interno, né, que está sempre ali rodando em silêncio, definindo a repetição
referindo à repetição, à atração, à rejeição, à escolha que a gente vai fazer, né? Então, a gente acha que está escolhendo, a gente acha que escolhe, né? Só que a gente escolhe sempre dentro da mesma curva de possibilidade. Sempre dentro da mesma curva de possibilidade, tá? Então, o reconhecimento disso, reconhecer esses padrões, né? Esse padrão que tá funcionando aí, ele dói, cara. Dói, é um processo, muitas vezes, é justamente por isso que as pessoas travam o processo. Quando começa, vai lá, barra a coisa e volta pro que era antes. Pra quê? Pra não ter dor, pra não ter desconforto, né? Então, assim, o que essas pessoas, né, não sabem, as pessoas que não vão adiante, justamente porque quando trava, quando barra na dor e no desconforto, o que elas não sabem é que reconhecer esse padrão salva, cara. Salva. Porque a nossa primeira reação ao enxergar isso aqui, né, enxergar esse padrão, todo esse negócio, não é evolução. A gente não vai lá e evolui, meu Deus do céu, me iluminei. Não, é raiva, cara. É raiva, a gente fica com raiva. A gente fica com raiva por perceber que gastou anos, que muitas vezes passou ali, ó, anos, obedecendo uma programação antiga. Uma programação antiga que assim, não tem nada a ver com os objetivos que a gente tem, né? A gente fica com raiva por perceber que poderia ter mudado antes, né? Se soubesse de tudo isso, se tivesse buscado informação a respeito disso, a gente fica com raiva por ter chamado de vida aquilo que na verdade era só um mecanismo automático muitas vezes, né? Mas depois, o lance é que depois dessa raiva toda, porque é um negócio assim, ó, basta ser humano para passar por essa situação e ficar com raiva, muitas vezes, ficar puto da cara, né? Depois disso começa a vir o que a gente pode chamar aí de lucidez. De lucidez, de entendimento. A gente passa a perceber que, ok, beleza, todo esse tempo transcorreu, a gente ficou ali com raiva por, né, não ter percebido antes. Só que a gente entende que se a gente tivesse, muitas vezes, dado de cara com essa informação antes, a gente não teria entendido ela. A gente não teria compreendido ela. Então, assim, quando começa a entrar a lucidez, quando começa a entrar vamos dizer assim, o entendimento do que aconteceu, a gente passa a perceber também, a olhar, né, para as coisas, para os padrões que nós queremos mudar. E aí é que entra o quê? Poder. É aí que entra o poder, é aí que a gente retoma esse negócio, tá? Então, assim, nesse processo, né, com a entrada, vamos assim, com a entrada do poder, para que o poder possa retornar a nós, a gente vai precisar fazer uma desidentificação nisso tudo, tá? Então, assim, o que é isso? É quando a gente percebe que o padrão não é nosso, tá? O padrão não é nosso, tipo assim, não é teu, não é seu padrão, tá? Você vive nele, é diferente. Você vive naquele padrão, mas aquilo ali não é teu, tá? E isso, e só virando essa chave, quando a gente reconhece, quando a gente percebe isso já faz com que a gente consiga mudar o negócio. Porque enquanto a gente pensa que eu sou assim, ó, né? Eu sou assim, não vai existir saída, cara. Não tem saída, pô. Não tem, porque você tá assumindo aquilo como teu. Só que quando tu entende que aquilo ali não é teu porcaria nenhuma, mas você está vivendo naquilo ali, já tem uma diferença gigante de percepção. Tá? Então, quando a gente percebe que a gente só está repetindo o padrão, mas não é o padrão, é aí que existe, vamos dizer assim, o caminho, né? É aí que existe o caminho, porque não é você que muda,
É o padrão que vai mudar, entende? Você muda o padrão da coisa. Então é uma coisa que alimenta a outra, tá? Então assim, a gente não toma decisões na vida. A gente só decide as coisas dentro daquilo que já nos machucou em algum momento, né? Aquilo que já nos machucou em algum momento, mas aquilo que também nos convenceu que é seguro. Algo conhecido, né? O ser humano pode estar sofrendo, mas ele vai preferir sempre sofrer com algo que ele conhece do que com algo que ele não conhece, né? Então, o que a gente chama, né, a surpresa no meio dessa coisa toda não é perceber isso, não é perceber que isso acontece, tá? A verdadeira surpresa aí é perceber que a gente ainda tem escolha. Que a gente ainda tem escolha, mas a gente só tem essa escolha depois que nós vermos o padrão, o padrão que estamos vivendo de maneira clara, tá? Então assim, eu vou trazer aqui alguns insights e algumas aplicações, digamos assim, tá? Para esse tipo de coisa. Então assim, digamos que isso aqui não é método, não é ferramenta, não é nada, tá, cara? Então tu pode muito bem organizar, né, acoplar, vamos assim, otimizar, personalizar do jeito que tu quer. Não é uma sugestão, isso aqui é uma forma como eu fui fazendo para mim, né? Hoje eu utilizo outro modelo, uma coisa que, né, foi criada por mim de fato. Eu criei um sistema para isso, né? Um sistema onde eu sempre vou poder voltar, eu sempre vou poder utilizar ele, independente do quanto tempo passe. Eu resolvi fazer isso por quê? Porque como eu percebia que quando eu tinha essa troca, eu entrava num padrão, aí mudava, reconhecia, mudava o padrão, mas daí isso acabava se tornando outro. Então o que eu fiz? Eu fui lá e eu criei um sistema para mim que faz toda essa questão dessa, entre aspas, remodelagem de uma maneira perene, ou seja, se daqui a 10 anos eu vou querer fazer o mesmo processo, eu vou lá e vou utilizar aquilo ali para fazer o que eu aprendi ali de maneira, vamos assim, uma maneira sólida, tá? Mas então, isso aqui é o que vamos assim, foi o início de tudo que eu vinha criar depois dentro desse tema, tá? Dentro dessa questão dos padrões aí. Padrão, crença limitante e tal. Então, o seguinte, digamos que a primeira coisa seria o diagnóstico dos 3 dias. Tá? O diagnóstico dos 3 dias é o seguinte, durante 3 dias tu vai se observar, tá? Quais são as tuas decisões rápidas, tá? Toda decisão rápida, aquela rápida demais, todo aquele incômodo súbito que surge, tá? Toda aquela atração imediata por alguma coisa, tá? Toda a rejeição instintiva que vem desse meio tempo, tá? Então, observe isso, anote essas coisas, mas anote elas sem fazer qualquer tipo de interpretação, tá? Ao final da coisa toda, procura o elemento comum. O que tem em comum entre tudo nessas questões, tá? É isso, tá? Então, esse elemento aí que tu encontrar, que tu identificar, esse elemento é o teu padrão, tá? Aí tem uma outra coisa também, que é a interrupção de 10 segundos. Eu já falei, inclusive, sobre isso em outros vídeos aqui, tá? Antes de você dar qualquer resposta automática, né, aquela reação automática, você respira por 10 segundos, para por 10 segundos, tá? Para. Então, nesse intervalo aí que você parou, tá? Você acaba retirando, né? Você vai estar retirando o poder do padrão e vai estar devolvendo o poder para a tua consciência, para a tua percepção. Isso é simples, mas transforma muita coisa. A questão é que normalmente a gente não faz essa pausa, tá? Não é à toa
porque sempre tem, isso é algo muitas pessoas falam, né, da pausa de 10 segundos. O lance aqui, a galera não utiliza justamente pela simplicidade, né, e acaba indo lá muitas vezes gastar dinheiro com outra coisa. Que resolve muito menos do que isso daqui, que é muito mais efetivo. Só essa ação aqui já ajuda o teu sistema 2 a entrar em ação. O sistema 2 ali é o mais analítico, mais questionador. Tu já dá uma micropausa que tu vai fazer, que faz muita diferença, tá? Aí tem uma questão também que eu fiz, que é a questão do inventário, o inventário das repetições. O que é isso, tá? Tu vai escrever 3 padrões que definem a tua vida, tá? Quais são os 3? Escreva 3 padrões que definem a tua vida. Então, qual é o padrão relacional, né, da questão das relações? Qual é o padrão financeiro? O que se repete? Qual é o padrão emocional da coisa toda, tá? E aí depois que tu escreveu esses 3 padrões, tu vai responder o seguinte: quando que eles começaram? Quando foi que esse padrão começou, né, para cada um? Quando começou esse padrão? Quem ensinou? Quem te ensinou esse padrão, né? E aí, por fim, tu vai se perguntar: ainda faz sentido? Esse padrão aqui ainda faz sentido, né? Então, já te digo agora, quase sempre a resposta é não no final. Que os padrões não fazem mais sentido. Na maioria das vezes, na maioria massiva das vezes, a resposta vai ser não, tá? Aí, a gente tem também o ato de micro desobediência, vamos colocar assim, tá? Micro desobediência, o que seria isso? Tu vai escolher uma pequena ação diária que vai quebrar o padrão. Vai quebrar esse padrão, tá? Pode ser a coisa mínima, pode ser a coisa mais ínfima, não interessa. Mas faça ela de uma maneira consistente, tá? Diariamente, tá? Porque a mente ela não curte ruptura, tá? Mas ela vai aprender de maneira muito rápida quando ela não tem como evitar aquilo, tá? Então, isso é muito interessante que tu saiba. Pode ser que no primeiro momento tu vai ficar, né, vai soar estranho, vai ficar desconfortável, mas conforme você vai fazendo, vai repetindo, o negócio muda e a mente se adapta muito rapidamente, tá? Aí tem o exercício da escolha real, tá? O que é esse exercício da escolha real? Tu pergunta antes de qualquer ação, tá? Pergunta-se antes de qualquer ação. Isso é liberdade ou familiaridade? Cara, se as pessoas fossem utilizar isso daqui para tudo que elas compram, tem um monte de coisa que elas não comprariam. Tá? Então, assim, a resposta para essa pergunta aqui, né, a resposta pode mudar a tua vida, de fato. Influencia na vida, influencia no teu bolso, né? Influencia em muita coisa. Então, pergunta-se antes de qualquer ação, isso aqui é liberdade ou é familiaridade? Se for familiaridade, então tu já sabe a resposta, não faz aquilo ali. Não faz aquilo ali. Aí tu usa lá a desobediência, a micro desobediência para mudar isso, entende? Então, assim, em suma falando, essas são algumas coisas que você pode fazer, né, de uma maneira aí gratuita e também simples, né? Simples, mas também complexa, né? Porque conforme a gente vai fazendo esse tipo de movimento, a gente vai percebendo a profundidade disso. Se a gente mantém o que é esse é o X da questão, é continuar fazendo, é ter consistência nisso. A grande maioria das pessoas vai preferir parar, vai preferir não olhar para isso, tá? Não agir e ficar reclamando, porque o reclamar é mais fácil. O reclamar é extremamente fácil. A questão é que a gente reclamando, a gente continua sustentando o padrão, continua sustentando aquilo que a gente não quer na nossa vida. Quanto mais a gente reclama, mais a gente sustenta uma realidade que a gente não quer. E a gente coloca a nossa atenção naquilo ali o tempo todo. Tem uma metáfora, nem sei se eu vou chamar isso de metáfora, mas que normalmente eu utilizo e eu sempre falo isso para clientes, inclusive,
quando estamos conversando sobre isso. É o seguinte, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai no supermercado fazer compras, a gente vai direto na prateleira das coisas que a gente quer, né? A gente vai diretamente na prateleira das coisas que a gente quer, vai lá, pega, bota no carrinho e vaza. A gente não vai na frente, na prateleira das coisas que a gente detesta, que a gente não gosta, e a gente fica lá na frente da prateleira reclamando que tem aquilo ali, né? A gente simplesmente ignora essas coisas. A gente ignora o que a gente não quer. Na vida, a gente deveria fazer um pouco mais isso. Passar a ignorar o que não se quer e se direcionar àquilo que a gente quer. Então, assim, o que é o reclamar? O reclamar é além de ser uma declaração de amor ao problema, né? Reclamar é declarar o amor ao problema. Além disso, é como se você fosse na frente da prateleira das coisas que tu não quer, que tu não gosta, e você ficasse ali na frente perdendo tempo reclamando pra caramba, enquanto do lado, na prateleira do lado ou atrás de você, tá exatamente ali o que você gosta, o que você precisa. Basicamente é isso, tá? Então faz um favor agora pra ti mesmo aí, se inscreve aqui no canal, tá? Clica no sino aí, acessa, deixa todas as notificações aí para você receber informações aqui, que as nossas informações, que os nossos vídeos, eles sejam aí atos de rebeldia contra o teu sistema preguiçoso, contra o sistema preguiçoso do teu cérebro, né? Então assim, acessa também aí o nosso backstage lá embaixo, unart.com, tá? E assim, saiba que todas essas mudanças, todos esses reconhecimentos é um processo que quando você começa ele não para, tá? Tudo muda o tempo todo. A diferença é que muitas vezes a gente quer permanecer estático, tá? Então, quanto mais estático você quer permanecer, mais dor você vai sentir, tá? Então, é isso aí. Se tu tá procurando conteúdo que desafia a tua mente em vez de ficar acariciando o teu ego, né? Então, tu veio no lugar certo. Então, o padrão, ele não controla a tua vida. Você que controla a tua cegueira. Muito obrigada. Falou, valeu.